Oi, pessoal, como vocês estão? Eu sou a Amanda. Eu sou o Gabriel. A gente quer trazer hoje para a gente refletir um pouco sobre a questão das emergências climáticas, que a gente está vendo algumas notícias, né? A gente tem acompanhado alguns casos, como o frio excessivo que tem acontecido aqui no Brasil. Enchente na Europa e também na China. O calor excessivo, né? Alguns lugares com onda de calor. Com incêndios na Turquia, saindo em todos os noticiários, então é importante a gente trazer esse debate à tona novamente. Aproveitar que a gente está vendo, né, esses casos que assustam e que a gente às vezes não consegue relacionar com eventos, né, climáticos, entendeu porque isso acontece. E todos eles se relacionam com essa questão que muitos cientistas já vêm alertando, acho que há mais de 30 anos, né, que é o assunto das emergências climáticas. O clima está mudando, com o acúmulo de CO2 na camada, na nossa estratosfera, com um desmatamento excessivo, e tudo isso impacta diretamente o nosso sistema, o nosso planeta, e com isso, né, claro, o clima. A gente teve recentemente também aquele artigo do Nature, né, falando sobre a Amazônia. Exatamente, esse artigo da Nature é bem interessante, gente. Nature é a principal, pelo menos uma das principais revistas científicas do mundo, e nela traz um conjunto de pesquisadores alertando que a Amazônia, hoje, ela emite mais carbono do que ela consegue absorver. Ou seja, ela deixou de ser um lugar de aprisionamento do carbono livre na atmosfera para emitir. Ou seja, um dos nossos grandes salvadores em relação, entre aspas, em relação à quantidade excessiva de CO2 e CO na atmosfera, está emitindo hoje em dia esses gases. Por conta do desmatamento, né, e da degradação. Exatamente, isso tudo por causa do desmatamento para áreas de pastoreio, de agricultura e também, né, as derrubadas e incêndios. Tudo isso, todas essas funções, né, todos esses eventos na Amazônia têm aumentado o período de secas, que são normalmente de agosto a outubro lá, mais ou menos. Tem aumentado esse período de seca, aumentado a gravidade das secas, né, diminuição de chuvas, o que aumenta as chances de mais incêndios, né, e com isso mais liberação ainda de gás carbônico na natureza. Chegou um ponto, por exemplo, que o regime de chuvas na região está ficando desfavorável, né? Isso influencia, já saiu outro artigo na Nature, inclusive, falando sobre o desfavorecimento, né, o prejuízo às agriculturas, né, o agronegócio que está ali no entorno da Amazônia, o Mato Grosso, Pará, Maranhão, etc. Porque o regime de chuva muda, então a gente vai diminuir ainda mais nossas safras e vai ter um prejuízo. E, infelizmente, a gente vê que tem acontecido no nosso país, né, bastante políticas contra a Amazônia, com uma exploração excessiva e passando literalmente a boiada, né? Ontem foi aprovada a PL 2633, a famosa PL da grilagem. Então, E além de tudo, ainda deixa ainda mais vulnerável áreas de território indígena, né, e quilombola, que ainda estão em processo de regularização. É importante lembrar isso, né, que muitos processos de demarcação de terras estão parados e põem em risco essa população, e ao mesmo tempo esses processos de posse já ocorrem em várias instâncias, em vários lugares, e não é por causa não é por isso, né, que foi aprovada essa PL. E lembrando também que, relacionando com isso, a gente viu alguns estudos, né, e até mesmo filmagens aéreas, onde a gente conseguia ver nitidamente que em regiões de territórios indígenas é onde a floresta está de pé, né? São os lugares que a gente ainda consegue ter esse funcionamento desse ecossistema, prestando esse serviço essencial para a humanidade. Então, tudo isso vai gerando um ciclo que vai se agravando cada vez mais, e principalmente aqui no Brasil a gente está vendo ele se agravar de uma forma muito acelerada. Creio que ali depois da Idade Média, né, quando começou o Renascimento, o Iluminismo, o homem cada vez mais se separou, né, se viu a parte da natureza, e até como a natureza como algo a ser conquistado e dominada, né. E eu acho que migração de muitas pessoas para as cidades, saindo do campo. E acho que isso fez, né, é citado por muitos autores, com esse afastamento a pessoa não se vê parte da natureza e não percebe o impacto que está causando, né?
E somado a isso tem a questão do imediatismo. O ser humano não pensa na frente, ele não tem a consciência, ele não quer perceber que na verdade os efeitos são acumulativos ao longo de anos e séculos. E não vai ser uma mudança de pouco tempo, de curto prazo, de, sei lá, 20, 30 anos, que vai parar com essas mudanças climáticas, né? Não vai parar assim tão rápido o aquecimento global, né? Assim, amanhã a gente resolve. Não dá, a gente tem que parar a pensar agora. A gente chegou ao que falam, né? O ponto, já estamos ali no limiar do ponto de não retorno. Que é uma coisa que os cientistas vêm alertando há muito tempo, que a gente estava se aproximando desse ponto de não retorno, que significa a gente chegar num ponto de degradação da floresta amazônica que ela não consegue mais se reerguer e cumprir com seu papel ecossistêmico, né? E a gente está cada vez mais próximo disso. A gente tinha esse dado de que quando a gente chegasse em 20 a 25% de floresta desmatada, a gente entraria num ponto de não retorno, que é quando não dá mais tempo da gente retornar aos processos ecossistêmicos da floresta. A gente já estava em 2019 a 18% da floresta desmatada, só que isso contabiliza somente a área desmatada, não contabiliza a degradação da floresta, que é quando a gente pode ter algumas árvores em pé, mas o serviço ecossistêmico não consegue mais acontecer por conta da perda de biodiversidade. Então, a gente conseguir ter esse dado concreto é muito difícil. Então, muitos cientistas que trabalham com esse tema especificamente acreditam que a gente já está, se não chegou, está muito próximo, né, ao ponto de não retorno. É muito interessante a gente pensar que não é... Hoje, por exemplo, está sendo bem aceito, bem divulgado, inclusive por um grande pesquisador que é o Antônio Nobre. Ele é um dos grandes defensores, o Krenak também falam muito sobre a ciência de Gaia, que muitas vezes a gente aprendeu no colégio, que é a teoria de Gaia, mas ela já é aceita como ciência, né? E o James Lovelock, né, é um dos criadores dessa teoria, ele desde os anos 70 já fala sobre isso, né? Sobre que a gente tem que parar, a gente está indo para um caminho para a beira do precipício, então não é uma coisa nova. E para quem não conhece, né, a teoria de Gaia, a gente já falou um bocado, mas vai falar mais, mas ela basicamente, bem resumida, é que ela só existe vida porque tem vida, ou seja, a vida gera vida. E é a mesma coisa que a gente parar para pensar, que como a Amazônia já está mostrando, né, que a gente está derrubando, está queimando, e com isso as secas estão aumentando, estão diminuindo as chuvas. E aí não existe chuva, não existe a Amazônia porque chove, chove porque existe a floresta. Então... É um planeta vivo que se autorregula, né? E essa autorregulação é feita através da própria vida. Então a vida vai dando sinais de como se autorregular e manter seus processos ecossistêmicos para gerar cada vez mais saúde para o ecossistema. E... Um grande problema é que por muito tempo pensamento cartesiano, né, não assim, linear, não permitiu que as pessoas vissem isso de uma forma... como eu vou dizer, científica, né? Eles achavam que era uma coisa muito louca, psicodélica, não sei como falar, porque é uma coisa muito abrangente, né? Envolve tudo está conectado. E demorou para conseguirem comprovar matematicamente, sim, né? Sim. Era uma teoria e eles iam tentando comprovar, só que isso demorou muito para a sociedade aceitar, como, na academia, né? Como realmente uma ciência. E se demorou para chegar na ciência, né, para ser aceito e hoje ser visto e ser estudado, imagina para chegar para a população, né, e a população poder exigir, realmente sentir, perceber que de fato, né, isso está acontecendo, esse processo perceber que esse processo está aí efetivamente acontecendo e num rumo quase sem volta, se a gente não agir logo. E tudo isso a gente gostaria de conectar com um tema que a gente costuma trazer bastante também, que é essa questão de às vezes a gente focar muito num tema sem chegar nas suas bases, né, nas suas estruturas. E um Exatamente. Exemplo disso é o que a gente vem falando um pouco sobre essa questão da sustentabilidade, essa ideia que é vendida e até confortável em certo nível, né, da gente achar que está fazendo alguma coisa com a nossa sacola, com o nosso canudo. Isso alivia um pouco a nossa consciência, só que a gente... tendo consciência desse ponto que a gente chegou e da urgência da gente tomar atitudes que realmente possam atingir as estruturas e movimentar para que a gente consiga fazer alguma coisa, né? Enquanto talvez ainda tenha tempo,
é essa questão da gente conseguir olhar para realmente a estrutura do problema. Por isso que é tão diferente quando a gente fala de sustentabilidade e quando a gente fala de regeneração. Regeneração é a gente trazer ações efetivas para que a gente consiga colocar a saúde de volta no ecossistema, né? Ajudar a vida a conseguir gerar mais vida. Então, movimentos que trabalham com a terra, com a saúde da terra, quando a gente fala sobre a questão da reforma agrária, da gente unir esses movimentos também com os movimentos sociais e conseguir se movimentar um pouco e sair dessa delimitação que foi criada sobre salvar o mundo com ações sustentáveis que acabam sendo muito individuais e muitas vezes utilizada pelo próprio mercado que está impactando, como a gente falou no outro videozinho curto, para gerar mais um mercado e ganhar mais dinheiro, né? Na verdade, a solução do problema não está sendo enfatizada, não estão tocando no assunto. E nada está sendo feito para cobranças e mudanças, né? Porque só ficar remediando também, gente, não vai adiantar. Porque remediando é como um paliativo, mas logo não vai dar conta, né? A gente chegou num ponto tão grave que uma das poucas coisas que vai ajudar realmente agora é a gente conseguir refazer, os cientistas chamam de refazer o selvagem, né? A gente conseguir tornar possível de novo, colocar a saúde de uma maneira que a gente reconstitua o que é selvagem e não fique colocando paliativo para a gente continuar no sistema como tá. Isso não faz a diferença mais, que é o que a gente precisa agora, que é reconstruir tudo isso que a gente foi degenerando, né, ao longo dos anos. Não adianta a gente abrir várias áreas na Amazônia, por exemplo, com trator, com corrente, com fogo que seja, e depois plantar meia dúzia de árvores e achar que isso está compensando. Não é isso, né? A floresta precisa crescer e até ela chegar ao estado que ela se encontra hoje, vai demorar anos. Então, é um tempo muito longo, a gente tem que agir o quanto antes. E é como a Amanda falou, que é um pensamento que quem traz bastante Esse pensamento é bastante trazido pela corrente ecofeminista, principalmente pela Vandana Shiva, que é uma física indiana, precursora desse pensamento, né, desse movimento, onde ela traz que o que é necessário e urgente agora é trazer o selvagem de volta, né? Trazer formas de onde a gente consiga ajudar a trazer saúde para o ecossistema se reconstituir e não só a gente ficar fazendo ações de mitigação, mantendo uma estrutura que é incompatível com a vida. Não quer dizer que as pessoas não devam agir ou fazer alguma coisa, só que a gente tem que ter consciência que isso vai muito além, né? A gente precisa agir de forma efetiva na raiz do problema. Não só lá em cima, né, no final, onde, infelizmente, só isso não vai trazer grandes resultados. Fazer um esforço para se movimentar além desse discurso, né, da ação individual, do que a gente faz no nosso dia a dia, mas trazer esse olhar para fortalecer grandes movimentos, principalmente aqui no Brasil, com relação à luta pela reforma agrária, né, movimentos que trazem a agroecologia também, trazendo uma saúde de volta para o solo e reconstituindo os ecossistemas. É muito importante a gente ter um olhar para apoiar esses movimentos, conseguir fortalecer de todas as formas, não só isso, mas movimentos que agem na estrutura do que a gente precisa agora, para além do discurso individual e somente sobre lixo, né, e sobre canudos, bolsas e afins. Fica aí, gente, a provocação e a reflexão para a gente realmente começar a tentar agitar e mudar esse quadro, cobrando, agindo, se unindo. É muito importante. E eu acho que a gente pode terminar também esse vídeo com a frase que o Ailton Krenak fala: o futuro é ancestral. Então, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários e curtam também, compartilhem. Valeu? Logo tem mais. Mais alguma coisa? É isso. Incontáveis serpentes duplas estão dentro de cada ser vivo, imersas no ambiente líquido de cada célula. A água dentro de cada célula tem a mesma composição da água do mar. Duas serpentes luminescentes dançam numa porção de água do mar e viajam desde o princípio dos tempos por dentro de nossos corpos. A vida é transformação. O futuro é ancestral.